Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil. Será que o Banco do Brasil agora, com essa queda que tem acontecido lá dos R$ 27 para os R$ 18,99, batendo metade do seu valor contábil, será que investir nas ações do Banco do Brasil agora é oportunidade ou uma burrice extrema? Para você que é investidor ou para você que está pensando, né, talvez em colocar Banco do Brasil para longo prazo, será que o banco agora está passando por uma correção expressiva, apresentando uma boa oportunidade ou é uma cilada iminente? É isso que a gente vai tratar nesse vídeo. E para vocês que ficarem comigo até o final, eu vou trazer aqui um estudo sobre Banco do Brasil, que geralmente quando ele está nessas baixas, ele acaba proporcionando uma boa rentabilidade para os investidores que visam a recuperação no médio a longo prazo. Lembrando que nada se trata de recomendação, então fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito aí no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Observação que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal, mesmo que agora no curto prazo o banco tenha reduzido significativamente, né, a porcentagem na minha carteira, porque o Itaú acabou crescendo bastante, está quase batendo aqui o Banco do Brasil em porcentagem total. Ele ainda segue bem dominante. No pior dos cenários, ele poderia representar a minha segunda maior posição. Então aí o banco tem sim uma posição bem expressiva na carteira, que foi construída no longo prazo. Eu não peguei aqui um caixa gigantesco e já torrei com o Banco do Brasil a qualquer preço. Essa posição foi feita com manutenção nos melhores preços possíveis para que eu assegurasse uma boa rentabilidade. Até porque agora a gente sabe, pessoal, que o Banco do Brasil está passando por algo complicado e conturbado, com aumento da inadimplência no agro, queda nos resultados e queda nos pagamentos de proventos. O banco ainda continua pagando dividendo sim, tá? Paga sistematicamente, porém ele tá parecido com uma Sanepar, né? Pagando ali uns 4, aqui tá distorcido, tá? Mas ele tá pagando ali seus 4 a 5% ao ano na média, muito parecido com a Sanepar. E isso aqui já não é novidade no Banco do Brasil. Períodos que ele já passou por crise, ele já pagou ali também o yield, já até pagou yields mais baixos, tá? Você pega ali, ó, no ano de 2000, né? E 2016, o Banco do Brasil já pagou yields ínfimos de 3, 2%. Então agora ainda tá bom, tá? Pagando ali 5 a 4, porque na verdade em crises anteriores o banco pagou apenas 2 a 3% ao ano. A perspectiva nesse ano é dele pagar uns 4 a 5% de dividend yield. É normal num banco em crise, como aconteceu com o Bradesco. O Bradesco é ainda pior do que o Banco do Brasil, porque ele tem uma carteira de crédito mais fragilizada e mesmo assim se recuperou. Então um bancão desse tamanho, né? Ele demora para se recuperar. A carteira de crédito do Banco do Brasil dá de mais de 1,3 trilhão. É a segunda maior aqui da Bolsa, apenas atrás do Itaú. Então, para ele limpar esses créditos problemáticos, vai levar tempo. O bom é que o banco ainda continua lucrativo. Se você pega aqui a qualidade, ele segue bom, porque ele segue aumentando suas receitas, segue aumentando sua margem financeira. O problema são as provisões. O banco está tendo que cobrir grande parte dessas provisões contra calotes, né, no agro, e a parte de pessoa física também está sendo contaminada pelo agro. Então, assim, é complicado. O banco tem essa ciclicidade do agro, mas nos momentos bons, o agro acaba sendo aí, né, consequentemente, um relógio suíço, porque proporciona um crescimento expressivo e faz o banco pagar proventos. Agora, a gente não tem que focar aqui nessa crise de Banco do Brasil. A gente sabe que é pontual. O que a gente tem que focar é o preço, tá? É o preço que você paga. Esse ponto é o principal. Lembrando que nada é recomendação, mas o preço que você paga numa ação, principalmente mais cíclica como o Banco do Brasil, faz diferença. Porque, ó, se você pega no longo prazo, nos momentos que o Banco do Brasil deu esses belíssimos retornos ao acionista, para quem pagou caro, teve um péssimo retorno. Imagina você que pagou aqui próximo do valor patrimonial. Você tá numa rentabilidade medíocre. Você deu 18% em questão de basicamente ali 6 anos. É quase nada, você perdeu pela inflação. Porém, a lógica muda quando você compra barato. Para quem comprou Banco do Brasil aqui na pandemia, olha a rentabilidade desse investidor mesmo com a crise no agro, 122%, ele está ganhando mais de 20% ao ano. Por quê? Porque o preço nessas ações mais cíclicas faz diferença, por isso que eu sempre enfatizei, comprar Banco do Brasil, né, perto do valor patrimonial
pode ser um erro por conta da ciclicidade do agro. Então assim, pessoal, empresas mais cíclicas não dá para ficar pagando qualquer preço. Você tem momentos para aportes, né? Então assim, nada é recomendação, mas eu fiz isso na minha carteira. E por isso que eu tô com uma boa rentabilidade no Banco do Brasil, mesmo com essa crise, porque tem que pegar. Agora, nesse momento aqui atual, ó, pode ser uma oportunidade, tá? Por quê? O banco tá negociando nas suas mínimas. E para quem tá olhando na recuperação, pode ganhar bastante dinheiro, ó. O banco hoje está cotado por 0,57 vezes o seu valor patrimonial, múltiplos parecidos com 2020 e 2016. Só para o banco retomar para o seu valor de patrimônio médio, se você olha apenas para o quesito de valorização, as ações do banco teriam que se valorizar 78% na cotação. Em mercados mais eufóricos, o banco poderia dar altas ainda maiores, né? Aqui, ó, 1,5 vezes o seu valor de patrimônio, o banco poderia subir mais ou menos 180% na cotação, te dando uma boa rentabilidade. Se você usar aqui a grosso modo, né? Com a recuperação do lucro, o banco voltando ali em 4 anos para um lucro de 37 bilhões, o banco poderia estar por 2,9 vezes o seu lucro. Isso aqui é muito barato. E se você usa o inverso do preço-lucro no Banco do Brasil, projetando um payout de 45%, o yield do banco poderia superar 15% ao ano com a recuperação gradual da rentabilidade. E aí você soma com um crescimento médio de 10% ao ano, mais uma taxa de valorização, supondo que o Banco do Brasil se valorize 180% nesses 4 anos, né? Eu nem tô colocando aqui um cenário de super alta, porque na super alta o banco tudo sobe, né, pessoal? A gente sabe aí o que aconteceu em 2003 a 2007, o banco multiplicou, 2016 a 2019 o banco também multiplicou, só que aí você tá pegando um momento que o Ibovespa tá se valorizando, o fluxo de capital estrangeiro, queda na taxa Selic, não é o cenário atual. A gente tem que se basear de que esse cenário ruim vai continuar. Então a gente vamos colocar aqui no pior do cenário, supondo uma reprecificação do banco apenas ali, né, num mercado de alta normal. Então você pode ver aí 29% ao ano na média. Então se você soma isso aqui, ó, 29%, você tem um retorno embutido na ação de 54% ao ano, para o banco ficar com um valor patrimonial mais esticado e supondo essa recuperação do resultado, pagando proventos mais elevados. Então perceba que o banco abriu uma raridade, como no passado. Ó, todas as vezes que o Banco do Brasil ficou descontado, eu vou pegar aqui 2016, tá? Que tá o gráfico mais fácil. Para pegar lá 2003 vai demorar bastante, mas vocês podem pegar. Naquela época o Banco do Brasil deu mais de 70% ao ano na média, ó. 2016 até 2020, que foi o último ciclo de alta da bolsa, ó, o banco deu aqui 300%. Isso aqui dá uma rentabilidade gigantesca, né? 300% numa lupa aí, ó, de mais ou menos 3 anos. Sabe quanto isso aqui dá? Você coloca aqui em taxa equivalente, vamos por 3 anos, 300%. Isso já inclui o reinvestimento de provento. Olha isso aqui, 41% ao ano na média de taxa equivalente. E se engana, porque para quem segurou o Banco do Brasil para longo prazo não ganhou dinheiro para quem compra barato. Ó, esse investidor já ainda está com 400% de rentabilidade desde o último fundo, da pandemia também. Então o segredo no Banco do Brasil é o preço. Você pega desde o Plano Real, lá dos anos 2000, até mesmo o Itaú, que é o banco de mais qualidade aqui da Bolsa, perdeu em retorno para o Banco do Brasil para quem comprou nos preços certos, tá? Pessoal, não é somente a qualidade que importa. A qualidade importa, tem que ser uma boa empresa. Mas, às vezes, compensa uma empresa com um indicador inferior de ROI e que esteja muito barata. Vai te proporcionar mais rentabilidade do que uma empresa ali, né? Que tem um ROI mais alto, porém está mais bem precificada. Então, até no pior do cenário, você tem aqui, ó, sabe quanto para Banco do Brasil? No pior do cenário possível, supondo que esse lucro fique de lado por mais 2 anos. Eu não acho que isso vai acontecer. Mas fique de lado, em 20 bilhões. Você tem um PL aqui de 5. Você está comprando um banco em 5 anos, retorna todo o seu valor de mercado. Então perceba que o preço dá toda a diferença. Seria diferente se o Banco do Brasil tivesse próximo do valor patrimonial. Aí não seria uma boa oportunidade, né? Porque aí você estaria comprando sem margem, o dividendo estaria ainda menor, o potencial de valorização na ação já não poderia ser tão alto. Então assim, a lógica muda completamente. E o estudo que eu queria passar aqui para vocês é justamente esse. Nos momentos de grande crise no Banco do Brasil, já que a gente sabe que é um banco sistêmico, nunca vai quebrar e sempre vai se recuperar, pode apresentar, tá? Pode apresentar uma oportunidade de ganhar mais do que o Itaú. Porque pensa bem, o Itaú ele compensa a quase todo momento porque ele tem qualidade, né? Então, ó, toda janela de retorno que você pegar o Itaú, ele vai ter dado um bom retorno ao acionista. Mas não tem segredo, é aquele banco ali, né? Já mais precificado, que cresce a uma taxa interessante, por mais que esteja barato hoje, então saiba que o Itaú vai dar um retorno ligeiramente menor, porque ele já é mais bem precificado. O mercado já sabe
que é um banco que nunca vai te dar trabalho, diferentemente do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, por que ele é mais cíclico? Tem explicações, não é só porque ele é do governo. Sim, o fator dele ser do governo estatal vai fazer com que o mercado pague múltiplos mais baixos na ação. Mas a questão é o agro. O agro, né, ele é cíclico porque ele depende do preço de commodities, depende da soja, depende do milho, do açúcar, depende de vários componentes, o café. Então, quando está difícil o agro, tecnicamente os clientes vão ficar devendo para o banco, aí o mercado coloca isso no preço e você justamente se aproveita desses pontos. Então, para mim, hoje o Banco do Brasil é o mais barato, não à toa, porque ele é o mais arriscado no curto prazo. No curto prazo, hoje o Banco do Brasil é o mais arriscado, porque ele tá pagando um yield baixo, ele tá desvalorizando bastante, né? Mas se você pensa para médio e longo prazo, projetando essa recuperação que vai acontecer, uma hora vai acontecer, pessoal. A gente não sabe quando. Mas se a gente obedecer o ciclo, né? Geralmente acontece aí de 2 a 3 anos, né? Para um banco se recuperar. A crise de crédito no Banco do Brasil começou em 2025, então para ele ter esse processo de limpeza da carteira, talvez aí para 2027 a gente já tenha os primeiros sinais de recuperação no balanço. O problema é que o mercado, ele não espera a precificação acontecer, tá? Se ele verificar de que a inadimplência já foi estabilizada e, consequentemente, terá os primeiros passos de reestruturação, de recuperação do banco, a ação já pode decolar, porque o mercado, ele antecipa o futuro. Então, é basicamente isso. Tecnicamente, muito investidor comete o erro, eu vou esperar o banco se recuperar para comprar, mas ele já vai ter subido. 2016 aqui, por exemplo, ó, quando ele apresentou os primeiros sinais de recuperação, o banco decolou, e aí quem entrou na festa depois comprou caro. Então, assim, sempre o ciclo se repete. É difícil você ter o comportamento de segurar uma ação cíclica no momento de baixo. O mesmo aconteceu com o Petrobras, mas aí como que você controla isso? Você não, nesses momentos você não vai ter 100% da sua carteira, né, nesse tipo de empresa. Claro, o Banco do Brasil é uma posição elevada da minha carteira nesse momento, porém meu preço nele é muito baixo. Eu não tô conseguindo pegar aqui para vocês, mas se vocês que já verificaram outros vídeos aqui no canal, sabe que eu comprei o banco lá em 2022, então quando considero reinvestimento de proventos, na verdade eu tô positivo no banco. Então assim, não dá para ter 100% da carteira em Banco do Brasil hoje se você tá olhando para o curto prazo. Você pode ter uma concentração? Pode, mas tem que saber de que o processo será devagar, tá? A recuperação será devagar. Na realidade, qualquer empresa está suscetível a isso, em proporções menores. Em crises, né? O Itaú pode ter crise? Pode, mas não na proporção do Banco do Brasil, mas pode ter. Olha o que aconteceu com o banco em 2020. Diminuiu o provento, desabou na cotação. Por isso que, né, você faz um manuseio. Se você, eu quero ter 100% em uma única ação. Se você depende de viver de dividendo hoje, isso não seria uma boa ideia, porque se essa ação der crise, o dividendo vai reduzir. Mas, né, se você pretende segurar para muitos anos sem absorver esse dividendo hoje, lá no futuro pode valer a pena, porque às vezes seu preço médio ajustado vai ser tão baixo que mesmo com uma queda iminente de resultados, você pode colher um bom fruto. A mesma coisa é o Barsi, né? Você pega aí o Barsi, uma das maiores posições do Barsi é o Banco do Brasil, você acha que ele está preocupado com essa crise? Porque o preço médio dele ajustado é de 3, 4 reais, então mesmo que o banco está pagando aí 90 centavos por ação, o preço médio dele é tão baixo que olha o dividend yield dele aqui, ó, 22%. Então, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica você perder uma ação. Porém, em contrapartida também, você tem que suportar as volatilidades. E sim, geralmente nesses momentos constituem-se as maiores oportunidades, já que empresas cíclicas a gente gosta de olhar pela lógica inversa. Quando algo ruim está acontecendo, é o momento que a gente liga o alerta e prepara o nosso caixa para encher o carrinho de ações. Nada se trata de recomendação. E para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, pessoal, eu trouxe aqui um belo benefício para vocês. Infelizmente, não estou conseguindo abrir a planilha das ações mais baratas agora, tá? Porque eu tive que mudar de notebook por alguns problemas pontuais com questão de áudio, mas nos próximos vídeos já vou trazer a planilha aí para vocês aberta. E essa planilha, pessoal, ela é impressionante, tá? A planilha aí das ações mais baratas da bolsa é totalmente vitalícia, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e a Magic Formula do John Bogle, todos investidores tubarões do mercado, de maneira totalmente vitalícia e ainda totalmente automatizada. Tá bom, Pablo, onde que eu encontro o link desta belezura? Eu gostei muito. Você pode encontrar na descrição deste vídeo, primeiro o comentário fixado aqui nos comentários do canal, e você pode encontrar também na própria biografia do canal.
basta você clicar aqui em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem, tá? Se vocês têm ações aí do Banco do Brasil e o que você mira para médio e longo prazo. Eu continuo bem tranquilo com o Banco do Brasil na carteira. Quando eu bater minha meta nas outras ações, eu posso voltar às compras, principalmente nessa região de 18 a 19 reais, porque na tentativa aí, né, de longo prazo, reduzir um pouco o meu preço médio. Claro que o meu preço médio ajustado é bem baixo, mas geralmente nesses momentos aqui surgem as maiores oportunidades. Mas sem pressa, porque ele já é uma grande posição. Se ele ficar aqui de lado por mais tempo, isso proporciona, né, de eu ir aumentando a posição gradativamente, olhando numa lupa de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até um próximo vídeo e fui!